Aí, entrando ao vivo, pessoal, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai começar a live. Só lembrando, pessoal, que nossa live vai ser transmitida aí pelo YouTube e também pelo Instagram, né? O Instagram simultaneamente. Então a gente só vai agora configurar aqui rapidinho para todo mundo que estiver entrando na nossa live. Aguarda só um segundinho aí, que a gente só está ligando aqui o Instagram para quem estiver no Instagram também assistindo a nossa live também, né? Assistindo, passando por lá, poder aí conhecer um pouquinho mais desse bate-papo que a gente quer ter com vocês aí. Então, um minutinho aí, galera, para quem estiver já entrando na nossa live, já vai deixando, é claro, né, o seu nome, de onde que você é, para a gente ir conhecendo aí vocês também, tá? Aí, já estamos entrando, quase estamos aqui na nossa live aqui, também juntamente no Instagram. Um minutinho para quem estiver entrando aí, que a gente já vai começar a nossa live. Só estamos configurando tudo certinho aqui na nossa live também no Instagram. Então, até mesmo para quem estiver entrando, não ligue até mesmo se ficar, tá olhando para um lado, olhando para o outro, tudo ao mesmo tempo que a gente vai estar no Instagram e também no YouTube. Aí, agora. Opa, vamos lá. Aí, agora sim. Aí, agora sim. Tá bom Aí, agora? Tudo bem, Clebão? Como é que você tá? beleza, e você? Show de bola. Pessoal que tá aí no Instagram, tá escutando a gente bem? Aí, galera que está no YouTube aí também. Tudo certo? Show de bola. Galera, hoje a gente quer fazer um bate-papo aí bem diferente, né? A gente quer falar sobre alguns temas, digamos, até um tanto quanto polêmicos, mas temas atuais, e tenho certeza que todo mundo quer, né? Principalmente falar sobre combustível, falar aí sobre motores turbo, sobre alguns cuidados que a gente tem que ter, falar sobre step, pintura do veículo, cuidados, né? A gente não tem só cuidar da parte mecânica, tem que cuidar também ali da estética, é extremamente importante. Tenho certeza que todo mundo que tem carro também gosta ali de dar um cuidadinho ali com a pintura e tudo mais, deixar sempre brilhante. A gente vai falar sobre isso também. E para começar, né, a gente vai falando aí, agradecendo a todo mundo que está entrando, para o pessoal que está no Instagram, muito obrigado por todo mundo que está seguindo a gente lá, para quem está aqui no YouTube também, grande abraço para todo mundo, vai deixando seu nome, de onde que vocês são aí. Catane, vamos lá então? Bater aquele papo da hora? Legal, vamos lá. Vamos nessa. Bom, boa noite aí, pessoal. Prazer aí estar de novo aqui na live, mais uma. Sempre bem bacana aí a gente conversar, né? Primeiro tema, então, né? Acho que a gente pode começar com o step, né? Quais são os cuidados que devo tomar, né? Que devo ter com o step do meu carro? Bom, acho que para começar, né? O step é um pneu que ele foi de uso temporário, né? É um pneu que você tem no seu carro e você usa ele prioritariamente numa emergência, né? Na falta de um dos 4 pneus que você tem no seu veículo, você acaba usando e não necessariamente você usa bastante esse pneu, né? Ainda mais hoje em dia é bem difícil você usar o step. Eu me lembro de poucas vezes ter usado o step do meu carro. E o que acontece é o seguinte: você fica muito tempo sem usar o step do seu carro, e os pneus eles têm uma vida útil muito boa hoje, você acaba esquecendo de dar manutenção no step do seu carro, e na hora que você vai precisar, você acaba sentindo falta, né? Acaba ficando na mão. Então, o primeiro item que a gente tem que tomar cuidado em relação ao step é manter essa rotina que a gente tem, né? De fazer a checagem de quanto que está calibrado os pneus do carro, inclusive o step. Geralmente o step, ele recebe mais carga, mais pressão do que os pneus de uso corrente. Por quê? Porque justamente ele é um pneu sobressalente, geralmente ele é um pneu que não tem a mesma dimensão do pneu dos pneus principais do carro, né? Então ele às vezes acaba tendo uma compensação de pressão, ele às vezes ele primeiro porque a gente sabe desse problema que tem de às vezes não visitar com tanta frequência a pressão do pneu. Segundo, porque às vezes você tem que aumentar ou corrigir uma situação ou aguentar determinada carga sobre aquele eixo temporariamente. Então, a pressão do step geralmente ela é um pouco acima da pressão dos pneus correntes. Então, um erro bastante grande é a gente não checar com a devida frequência.
né? O step. Uma outra coisa que também está relacionada ao step, que eu tenho notado bastante com o surgimento das SUVs, tem muitas SUVs que agora, esses carros crossover, eles têm o step que fica na parte externa do carro, né? Ele fica visível e recebendo toda aquela parte de intemperismo, né? É sol, é chuva, é variação de temperatura e tudo mais. Então, se puder usar uma capa protetora, né, eu acho que é um ponto que vale a pena você proteger teu bem. Se você não tiver, nesse caso, uma capa, acho que não custa nada a gente, de vez em quando, né, rotacionar esse step para ele tentar deixar mais uniforme, né, essa exposição que tem do sol, geralmente a pino e chuvas e tudo mais. Então, eu acho que essa também é uma dica bacana. E falando de step, né, a gente tem os carros também com aquele mini spare tire, né, os donuts que a gente fala, que é aqueles pneus pequenininhos. O pessoal brinca e fala, pô, mas meu carro tá com pneu de bicicleta aqui. Fica até estranho, né? Você olha o carro, 3 rodonas e uma pequenininha, você vai ver o que aconteceu com o carro. De fato, aquele pneu, ele é desenvolvido com esse propósito mesmo de ser menor, né? Por quê? Primeiro que ele é um pneu de uso temporário, né? Ele é um pneu mais fino, tem o seu lado negativo e seu lado positivo. Vamos começar dos lados negativos, né? Tendo um pneu mais fino, sobressalente, você tem limitação de velocidade, né? Ele é um pneu, por exemplo, muitas vezes está escrito velocidade máxima 80 por hora, 70 por hora, ou seja, é exclusivamente para emergência, né? Você tem uma emergência, você coloca e segue a viagem até o próximo borracheiro, até o reparo do seu pneu, né? Esse é um dos pontos negativos aí que você tem. O outro ponto negativo que você tem, você percebe a alteração nas características de condução do carro, né? Você percebe que o carro, geralmente ele é um pneu que recebe pressão muito alta, tem pneus aí que recebem até 60 libras, quer dizer, o pneu é duro. Então você vê alteração no comportamento do carro, em ride, por exemplo, né, que a capacidade que o pneu tem de copiar as superfícies ou filtrar as imperfeições da superfície, em handling, né, que é a resposta do carro, o comportamento de carroceria e tudo mais. Você também tem você tem um pouco menos de esterese do pneu, então você vai sentir também respostas diferentes do carro, você vai estar desconfortável, vai estar com uma manobra imprecisa, né? Então, assim, tenha na cabeça que é um uso temporário. Por outro lado, também, a gente tem pontos positivos. Por que aquele pneu menorzinho está no porta-mala? Ele faz você ocupar menos espaço também no porta-mala. Ele é um pneu mais fino, então você tem mais altura no porta-mala do seu carro. Então, esse é um ponto positivo que você tem. Outro ponto positivo, né? A parte do assoalho traseiro do carro, na região do compartimento de cargas, ele tem um formato para o step ficar embaixo da linha do assoalho, né? Se você tem aquela linha do assoalho menor, né, porque o step é mais fino, você aumenta o ground clearance. O que é o ground clearance? É a distância que você tem do solo até aquela região. Consequentemente, você está ganhando o ângulo de partida, às vezes, né? E você está ganhando essa altura ao solo. Então, é mais difícil de bater a parte traseira do carro. Então, esse também é um ponto positivo, né? E também, por final, a gente nunca pode esquecer que a gente está falando de step, e claro, aqui são algumas dicas só, alguns pontos, mas a gente nunca pode esquecer que, principalmente quando você compra um veículo que já teve o primeiro dono, você é o segundo dono e tudo mais, a gente tem o costume, às vezes, de olhar o step, tá aqui, não tá aqui, legal. Mas e o resto? E o macaco? E o triângulo? E a chave de roda? Tá lá também, porque só o step sem isso não resolve, né? E por fim, a gente também não pode esquecer que o step, ele, como qualquer outro pneu, ele é um bem durável, ele tem um prazo de validade. Então, o que pode acontecer? O step, geralmente em torno de 5 anos, ele acaba vencendo, né? Ele acaba ressecando, ele acaba desplacando, quebrando. Então tem que tomar cuidado e sempre dar uma olhada.
Então, se você tiver um step que ele não é o dissimilar step, que é o mini step, ou o spare tire, né, o step tamanho normal, se for realmente o mesmo tamanho das rodas, quando você for fazer o rodízio do pneu e troca de pneus e tudo mais, tenta usar o step também e colocar um pneu novo lá atrás, né? Se der. Eu acho que essas são as principais dicas que eu consigo lembrar aqui em Show de relação bola. ao step. Essa aqui, com certeza, a gente tem que ficar muito atento. Já aconteceu isso comigo também, né? De você tá andando com o carro, às vezes o pneu furou, aconteceu qualquer coisa. A hora que você vai pegar lá o step lá, ele tá digamos, murcho, né? Tá baixo. Ou até mesmo, já aconteceu também realmente de pegar, tá com o step, beleza, vai colocar, mas cadê o macaco? O que aconteceu? Então vale a pena todo mundo ter atenção. Vai calibrar o pneu, pelo menos a cada 15 dias, calibrar o pneu certinho, né? Colocar as medidas que estão escritas ali na portinhola de combustível, ou na lateral da porta, ou carros que já estão com manual, né? Tenha lá de acordo com a medida, com a carga e tudo mais. É importante você respeitar essas medidas aí de pressão. E no step colocar uma pressão a mais, porque é normal, né? Toda borracha tem a porosidade, vai passando o ar, vai perdendo pressão. E o step geralmente a gente acaba esquecendo, deixa uma pressão a mais ali que vai te ajudar também, né? E a questão desses steps temporários aí que vale a pena a gente reforçar bastante, né? Porque não exceder a velocidade vai ter deformação, tem risco, né? Tem distância, tem velocidade e tudo mais, para não ter nenhum risco de segurança. Ele é só temporário, né? Então, toma muito cuidado exatamente com isso daí. E aí, né, a gente falando um pouquinho sobre step, né, eu tenho que agradecer primeiramente, né, todo mundo que está entrando na nossa live aqui, Sueli, Alzir, Dai Rodrigues, galera da CG, Celso, Cícero, Maria Ângela, RD Feijó, Daniele, Motoclube Sandra, Wanderson José, Geraldo, RD Feijó, grande abraço para todo mundo aí, tá? Acho que a Sandra deixou aqui uma pergunta, tem algum problema, pneu 13 ou 14, né? É o seguinte, né? Cada veículo tem o seu projeto ali exatamente, né? Vale a pena a gente falar que os pneus, digamos, né, são os primeiros elementos a serem dimensionados no projeto de desenvolvimento de um veículo. É o primeiro elemento ali que você coloca ali. E tudo isso é feito de acordo com cada projeto, né? Então, tem exatamente isso, as diferenças aí entre esses modelos. E até mesmo o tamanho do aro, tem questão de carga também aí que vale a pena a gente falar. Um detalhe, cara, eu tô vendo que o nosso Instagram aqui, você saiu. Se puder voltar lá, eu tô sozinho lá. Pessoal, tá, deixa eu voltar aqui. Tô sozinho. Acho que caiu aqui. Deve ter caído. Aí, pronto. Aí. Beleza, galera? Show. Só pra gente retomar aí. Pessoal que tá no Instagram, então a gente tá com uma conexão tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Aí. Pronto, agora já voltou. Vamos lá. Legal. Show de bola. Agora a gente começar um assunto aí, digamos que é interesse, começou agora em agosto, né? Começa a valer, então, a essa nossa nova gasolina, né? Digamos que não é nova, né? Vale a pena a gente falar, né, Catani? Que, digamos, essa gasolina não é que seja nova, ela mudou algumas especificações aí importantes que vale a pena a gente falar. E aí vem, digamos, uma série de perguntas, questionamentos, muita gente deixou nos comentários no canal aqui, né? O que muda e se tem algum receio para esse combustível? Bem, a ANP colocou aí vários parâmetros que eles mudaram, né? Temperatura de evaporação a 50% desse combustível, também parâmetros ali de octanagem e principalmente a questão de densidade desse combustível. Aí que entra exatamente algo que realmente vai fazer a diferença aí nessa questão desse novo combustível, nessa gasolina aí com esses parâmetros novos, né, pessoal? Então, primeira coisa, essa gasolina mudou assim alguns parâmetros, mas para melhor. Isso que vale a pena a gente falar, né? A gente sempre está pedindo cada vez mais qualidade para o nosso combustível. Dessa vez, né, a ANP está trazendo aí um padrão que acontece já na Europa, principalmente com questão de octanagem e densidade. E o que vamos explicar até esse negócio de questão de densidade, que é algo muito benéfico para a gente. Seguinte, lá a ANP já estava fazendo alguns estudos em diversos postos de combustível. E o que eles pegaram? Cada posto de combustível, eles pegavam uma amostra ali de combustível e eles viam que esse combustível apresentava ali uma grande variação
né? Então, por exemplo, você pegava um combustível ali, tinha uma certa densidade. Em outra região, ele era mais denso. Tinha amostra, tipo, de 630 gramas em 1 litro, né? Então, para o pessoal entender, densidade exatamente ali, né? O quanto pesa ali em um determinado volume. Então, se você pegar 1 litro de combustível, né? Quanto que ele pesa em 1 litro de combustível? Em postos, tinha ali uma média de 644 gramas em 1 litro. Outros postos, você encontrava ali 770 gramas em 1 litro. Ou seja, isso influencia exatamente no rendimento do seu carro, ali na, digamos, na economia de combustível. Então, por isso que digamos, é comum você abastecer num posto e ele fala, nossa, meu carro fica um pouquinho mais fraco, parece que está consumindo mais, né? Agora você vai em outro, nossa, eu coloco a gasolina naquele posto lá, meu carro fica esperto, fica legal, o motor rende mais, exatamente, principalmente por questão de densidade. Agora, a ANP colocou, então, um valor mínimo de densidade, ou seja, vai ficar mais difícil ali, digamos, de ter algum tipo de adulteração e vai conseguir garantir ali para vocês, né, para todos nós, um parâmetro onde, independente do posto de combustível que você vai abastecer, vai garantir ali um bom desempenho. Agora, então, tem uma densidade mínima de 715 gramas em 1 litro. Então, se você pegar 1 litro de combustível ali, se você for, digamos, pesar ele, tem que ter 715 gramas. E isso ajuda a manter um padrão absurdo ali, né? Isso ajuda muito a não ter como você adulterar, colocar solvente, diversas outras coisas que vão, digamos, mudar a densidade. Então, isso ajuda bastante aí também. Aí tem as questões de octanagem, que agora colocam um valor, um teste novo, né, como padrão, e um número novo de octanagem. Para quem não sabe o que é octanagem, vale a pena a gente falar, né? Octanagem nada mais é ali do que a resistência desse combustível à detonação, resistência ali de altas temperaturas e pressão. E essa detonação gera ali degradação ali no motor, né? Foi casos aí que detonação que leva a quebra de motor, por exemplo, tá? Então, um combustível de alta octanagem protege até o motor ali de detonação e algum tipo de problema. Então, agora, digamos que vai ter uma melhoria nesse quesito aí de octanagem, que vai também ajudar aí na performance aí de nossos motores, né, Catânia? Só para a gente dar uma... Eu recebi bastante pergunta a respeito de combustível, da nova gasolina, que não é nova. E, assim, o pessoal já está tão acostumado a ter um combustível de qualidade inferior ao que a gente tem fora do Brasil, e com porcentagem de álcool e tudo mais, que qualquer alteração a gente já fica, né, nem com os dois pés atrás, fala, poxa, mas o que vocês vão fazer agora para... Né? E, na verdade, essa vez é o oposto. A padronização é ótima, né? Porque você vai conseguir, com mais certeza, garantir que o combustível está atendendo os padrões. As próprias montadoras, elas vão conseguir fazer os refinamentos em calibração de motor, em uma série de componentes, quer dizer, elas vão ter mais assertividade no trabalho. Então, é positivo isso, é legal, né? Foi uma boa. Então, a gente pode ficar tranquilo, né? A gente sempre pede por melhoria no combustível, né? E agora realmente a gente vai ter um padrãozinho aí que vai ajudar a gente a ter isso daí nos nossos carros, né? Ficar pensando assim, putz, o medo de abastecer em outro lugar ali com perda de rendimento e várias coisas aí também, né? Verdade, cara, eu tô super feliz com isso, sendo bem honesto. É positiva a mudança. Eu estou vendo aqui, eu tô falando contigo e estou monitorando os chats aqui, né? Eu tenho recebido algumas perguntas aqui no Insta, né? E tem também uma aqui no nosso YouTube, né? O Insta é @quadmandperformance e o nosso YouTube a gente está no @carap, né? O Carap, né? YouTube/Carap. Pedro Ribeiro. Boa noite, hoje fiz alinhamento e balanceamento no meu carro, tem um Volvo XC60, e na porta informa, para a condução econômica, calibrar a 35, mas o cara da oficina disse que o ideal seria 40 para não ter gasto. Cara, honestamente, cada carro tem a sua pressão, né? São feitos testes de acordo com o peso do carro, né? Centro de gravidade, posicionamento, uma série de coisas. Feitos estudos e tem uma recomendação tanto
em comum acordo entre o fabricante do pneu e o fabricante do carro, a montadora, né? O que está lá, se está, por exemplo, 35 é a pressão de trabalho, provavelmente não deve ser só 35 e 40, deve ser 35 com até 2 passageiros e talvez 40 com o carro cheio, né? A gente chama de GVW, carregado e tudo mais, com carga, com 4 passageiros ou 5 e tudo mais. De fato, se você andar com... Eu colocaria de outra forma, para ficar mais didático, mais fácil de entender. 35 você nunca pode usar o carro carregado completo com todo mundo lá, mas se você, em uso normal, que usa você, ou você e sua esposa, ou você mais uma pessoa, 35 é um modo de condução mais confortável, né? Você vai conseguir absorver mais as imperfeições do terreno, do asfalto, do buraco que você pegar, mas vai absorver mais. Por outro lado, 40, o pneu fica um pouco mais rígido, você tem um pouco menos de resistência, né, à rolagem. Então, assim, se você tiver nessa mesma condição, com 2 pessoas no carro, como eu falei, ou uma pessoa só, o carro vai pular um pouco mais. Só que, de fato, você vai ter um pouco de ganho de economia de combustível e vai gastar um pouco menos o pneu, né? Você vai ter menor área de contato. Mas, honestamente, se eu puder aconselhar use o que está indicado no manual, né? Naquela plaquetinha que você falou, que cola na porta, ou no porta-mala, ou em algum lugar do carro tem no manual escrito. Aquela lá, de novo, é a pressão ideal, validada e assinada embaixo pelo fabricante do pneu e pelo fabricante do carro. Tá? Essa é uma pergunta que ficou da passada. E eu estou vendo que tem uma aqui no nosso YouTube. Ivanilda Lima. Eu posso usar o step para sempre no lugar do pneu mesmo? Posso tirar um pneu e trocar pelo step para sempre? Sim e não. Sim, se for mesmo tamanho, né, as mesmas especificações. Você tem por exemplo, uma roda no seu carro, aro 15, e o seu step for aro 13, muito provavelmente um step, é temporário. Então, você não pode usar isso para sempre, né? Você não pode usar 3 rodas com diâmetro externo ou com uma dimensão diferente e uma roda, né? Você vai ter problema. Dinamicamente, não dá. Agora, se elas forem exatamente a mesma especificação, eu não vejo problema nenhum em você usar o step substituir por uma roda. É a mesma especificação, né? Só toma cuidado em termos de desgaste. Geralmente o step vai estar novinho, você usou muito pouco, e se você tiver um pneu no final de vida, não faz muito sentido. Até mesmo para quando você for fazer rodízio, manutenção e tudo mais, né? Faz sentido que todos os pneus tenham o mesmo desgaste, não um pneu com desgaste diferente do outro, tá? Mas, a grosso modo, pode usar se for a mesma especificação, né? Vale a pena deixar essa orientação, né? Que grande parte dos carros, né, tem um step com um diâmetro diferente, medida de roda, pneu, enfim, são mais finos, né? Como você explicou no começo da live. Se for igual, né? Acho que a grande parte dos SUVs, às vezes que tem o step lá do lado externo, muitas vezes são iguais ali as medidas. Aí vale a pena, pode usar, mas aí tem a questão do desgaste, para ficar mais claro aí. Agradecer, claro, todo mundo que está entrando na nossa live aí, né? E todo mundo aí que está deixando as suas perguntas aí também, né? E aí vale a pena a gente começar também, a gente falou de step, falou um pouquinho dessa nova gasolina aí, né? Dizendo que vai ter alteração, né? E a questão desse aumento de densidade, tanto por questão de melhoria ali no controle de qualidade, como também vai gerar ali melhoria de desempenho para o nosso carro. Uma gasolina com maior densidade significa que ela acumula mais energia, e essa maior energia vai gerar ali mais força ali dentro do motor. A explosão ali, a combustão, ela gera com maior intensidade, gera ali com maior força, empurrando ali os componentes ali, os móveis, os pistões ali para baixo, movimentando o carro com muito mais facilidade. Isso gera um consumo de combustível melhorado, otimizado. A gente vê que os estudos estão dizendo que vai ter um aumento redução de consumo de combustível. Falam de 3%, alguns falam de 6%. A gente vai conseguir realmente falar alguma coisa concreta, né, agora com
com essa gasolina realmente efetivando, estando aí no estoque disponível. Vale a pena a gente orientar que, né, a ANP deixou 90 dias aí de prazo para que essa gasolina esteja em vigor aqui completamente, né, em todos os postos. Então, por enquanto, ainda digamos que está sendo misturado, né, uma gasolina nova com a gasolina velha. Depois de 90 dias tem que acabar todo o estoque da gasolina velha e ficar, digamos, a gasolina nova aí com esses novos especificações aí também. E aí vale a pena a gente começar a falar um pouquinho sobre a questão de consumo também, né, Catani? Vamos sim. Deixa eu só... eu fechei aqui o Instagram. O pessoal que começou com a gente no Instagram, eles migraram para o YouTube, e eu vi que também estava com problema de sinal aqui, estava caindo, então eu fechei o Instagram, vamos continuar pelo YouTube somente. Tá? A gente tem a convocação os dois, eu até tirei o microfone aqui. Bom, eu acho que o próximo ponto que a gente pode abordar aí é em relação à fuel economy, né? A economia de combustível, né? Quais dicas aí a gente pode dar, tentando colaborar com o pessoal para gastar menos combustível, né? Fazer o carro ser menos beberrão, né? A gente sabe que combustível hoje é um dos principais gastos que quem anda de carro tem. Tá caro, não tá barato combustível. Então, o que a gente pode fazer para economizar aí alguns litros aí na hora de abastecer? Acho que tudo é válido, né? Bom, primeira dica, né? O consumo de combustível do carro, ele também está relacionado ao modo de condução que você tem desse carro. Quer dizer, se geralmente você tiver acelerações muito bruscas, freadas bruscas, né? Ou desacelerações bruscas, acelerações e tudo mais, você está sempre nesse transiente de velocidade. Cada vez que você acelera, tem mais combustível sendo injetado para queimar. Ou seja, você está gastando mais combustível, né? Você precisa desprender mais esforço para você sair da inércia, né? Para você entregar mais potência. Então, a primeira dica é o seguinte: o quanto mais smooth, quanto mais macio você anda, quanto mais fluido você anda, sem dar trancos, sem, né? Favorece a economia de combustível, né? Favorece o carro ter um consumo melhor. Uma outra dica, eu costumo fazer isso pela economia de combustível, mas também por segurança. Às vezes você está numa avenida e no final dessa avenida o farol está fechado. Cara, para de acelerar. Não adianta você acelerar, chegar lá e frear. Primeiro, porque você vai ficar mais tempo com o carro parado. Segundo, que os carros com injeção eletrônica, eles têm um dispositivo que chama válvula de cut-off. O que é essa válvula de cut-off, né? Quando você tira o pé do acelerador, ela corta a injeção de combustível, né? Quem está controlando o carro em relação ao consumo instantâneo vai ver que em muitos carros ele fica aquele 99,999, em outros carros ele até sai, porque, ou seja, não está tendo consumo instantâneo, né? Então, se vocês perceberem, é mesmo, mais ou menos, para fazer uma analogia, é o que o metrô faz. Você já notou que o metrô, quando ele vai de uma estação para outra, o que ele faz? Ele dá uma acelerada, chega um determinado tempo, ele para e deixa o metrô só pela inércia. Quer dizer, nesse ponto ele está parando de gastar, né? Claro que a aceleração também não pode ser enorme de uma vez, senão você vai gastar muito. Então tem que ser gradativa. Mas esse é um outro ponto, é a condução. A gente falou recentemente, né? Agora, acho que 2 perguntas atrás, a respeito dos pneus. Calibração. Você tem que estar com... Não adianta você estar com um pneu super vazio, né? Você vai desprender mais energia para fazer a rolagem, ele vai estar segurando mais, né? O veículo. Então, estar com os pneus com a calibragem correta, né? Com a pressão correta, é um fator que influencia bastante. Mais um, ar-condicionado. Eu vejo muita gente andando com ar-condicionado. Aliás, o ar-condicionado fica ligado direto no carro e às vezes abre a janela. Você está perdendo a eficiência do ar-condicionado, você está fazendo o compressor do ar-condicionado ciclar mais. Quer dizer, ele está drenando energia do motor, está desprendendo mais energia para fazer o carro rolar. Você está gastando mais combustível, né? Então, ligou o ar-condicionado, feche a janela, né? Se puder não ligar o ar-condicionado, a tecnologia evolui muito. Hoje gasta muito menos do que antigamente.
Eu me lembro, nos anos 90, por exemplo, você ligava o ar-condicionado, gastava, assim, na cidade, 2, 3 litros a mais, 2, 3 quilômetros por litro, né? Você fazia, sei lá, pega um carro de 10 por litro, você ligava o ar e fazia 7 por litro, né? Quer dizer, hoje mudou muito isso, mas ainda assim consome, né? Assim consome. E tem um ponto também que, à medida que você, por exemplo, vai fazer uma viagem, né? A gente sabe que a aerodinâmica do carro, ela está totalmente relacionada com o consumo de combustível do carro. Por quê? Se você consegue penetrar mais no ar, ter menos resistência aerodinâmica, você consegue ter melhor eficiência do veículo como um todo e, consequentemente, o carro faz menos força para continuar a viagem. Então, acima geralmente de 80 por hora, 90 por hora, andar com o ar-condicionado desligado e com as janelas abertas, você gasta mais do que você fechar tudo e ligar o ar-condicionado. Porque você tem menos, você tá exercendo menos força, o carro está sendo menos, está segurando menos, né? Não tem ainda todo aquele arrasto que ele vai carregando das janelas abertas, aquele turbilhão dentro do carro e tudo mais. Então, também isso aí tem muita gente que pensa que por estar com o ar-condicionado desligado, em alta velocidade, está economizando. Não, você está gastando mais. Você está precisando fazer mais força para continuar conduzindo o carro. Ponto legal. Tem mais algumas dicas aqui. Uma delas isso eu converso bastante com o pessoal. Você carregue no seu carro o que for necessário só. O porta-mala não é o teu guarda-roupa, né? Não é a extensão da tua casa. Se você começa a carregar muito peso no porta-mala, muito peso no carro, você vai subir. Tem uma coisa que chama classe de inércia. Né? O consumo está diretamente relacionado a qual a força que você faz para movimentar o carro. Para você movimentar um peso maior, você vai gastar mais energia. Se o carro é mais pesado, vai gastar mais. Então, quanto menos, né, quanto mais você puder aliviar o peso, carregar só o suficiente para você, né, para que você fique confortável, que você realmente precisa, melhor para você. Você vai ter mais economia de combustível. Ponto que você acabou de mencionar, qualidade de combustível, né? Toma cuidado com os postos que a gente abastece. Eu gosto muito de abastecer em postos confiáveis e geralmente nos mesmos, quando eu posso, né? Por que isso? Primeiro porque você tem uma referência sempre de consumo, né? Tem muitos postos que usam solventes nas gasolinas, dilui o combustível, isso acaba refletindo no consumo do carro. Às vezes acende uma luzinha de uma injeção, de alguma coisa, você não sabe o que é. Às vezes é o próprio consumo, gasta mais, né? A porcentagem de álcool na gasolina, por exemplo, se você está usando a gasolina de hoje ela tem uma porcentagem de álcool. Às vezes o pessoal mexe nessa porcentagem, coloca um solvente junto, ou seja, a qualidade da gasolina pode impactar também, né? Isso é um ponto que usar peças originais, por exemplo, fazer a manutenção de acordo com o manual do proprietário. O que é isso? Tem manutenção para troca de velas, cabo de vela, filtro de ar, né? Filtro de ar é importantíssimo, né? É o pulmão do carro. Se você tiver um filtro lá todo, né, saturado, muito provavelmente vai consumir mais. E por fim, você tem hoje em dia a gente tem muita mania de carregar um monte de coisa no carro, carregar os eletrônicos e explicar um monte de coisa e tudo mais. Tenha na sua cabeça que tudo que você está carregando não tem problema. GPS, celular, tablet, geladeirinha quando faz expedição, está gastando mais, né? Você está colocando o sistema para funcionar mais, né? O alternador está trabalhando, você está drenando mais energia do motor. É pequeno, mas é a soma de pequenas coisas que no final vai dar o resultado. E aí, para fechar, vai, que eu estou já falando demais aqui, para fechar, carros que têm a tecnologia Stop Start, deixa habilitado. Você vai pegar um trânsito, o que é o Stop Start? Você está andando num trânsito pesado, às vezes, você chegou no farol, tem que frear o carro. Freou o carro, ele desliga. Quando você vai tirar o pé do freio, ele já liga na hora. Quer dizer, durante todo esse tempo que você ficou parado, você não gastou o combustível, né? Ele tem a tecnologia para isso já, né? E você ficou esse tempo, a soma desses tempos que você está no trânsito, anda para, no final acaba sendo uma resultante. E, por exemplo, quem não tem o stop start, mas parou o carro e sabe que vai demorar um certo tempo para andar de novo,
às vezes vale a pena você desligar o carro, né? Uhum. Quem nunca pegou, por exemplo, uma fila de balsa aí na praia, ou, né? Pô, desliga o carro, entendeu? Desliga o carro que você vai ter uma economia. Ou às vezes você vai sair de carro, o pessoal ainda tem aquele costume de deixar o carro aquecendo. Vou aquecer o motor para sair de casa. Não precisa mais fazer isso, né? Claro, você tem que ter uma condução moderada, porque você não está com o carro na temperatura ideal de trabalho, os fluidos e tudo mais. Mas você já pode ligar o carro com injeção e sair, né? Os carros com carburador, eles esquentavam mais, o carro falhava, né? Tinha questão da carburador e tal, mas hoje em dia é ligar o carro e ir embora, né? Acho que essas são as dicas aí para economia de combustível. Tem alguma coisa que você quer complementar, Clebão? Acho que isso aqui eu fui falando porque, cara, eu veio na cabeça um monte de coisa que a gente pode fazer que é simples e que no resultado final é enorme, entendeu? É super satisfatório, né? E isso é uma coisa que todo mundo quer, não adianta, né? Quando a gente começou a falar da nova gasolina, a gente tá falando de combustível, falando de carro, não adianta. Todo mundo, a coisa que mais quer com o carro é como economizar combustível, não tem como, né? A gente vê que às vezes o preço acaba se elevando aí e qualquer centavo, com cada litrinho você quer fazer render o máximo possível. Então é muito importante, todas essas dicas aí, a gente quer cada vez mais tirar essas dúvidas, né? O pessoal vai deixando as dúvidas, que aliás, tem muitas dúvidas chegando aqui nos comentários, a gente quer tentar responder todas, vamos ver se a gente consegue, né? Tudo aqui. O André Ponciano, ele até deixou aqui uma dúvida que a gente vai até entrar um pouquinho nesse assunto, né? Ele colocou aqui, é verdade que o álcool causa danos nos injetores de carros com injeção direta, já que a gasolina causa carbonização dos motores, qual seria o melhor combustível, álcool ou gasolina para o HB20 TGDI? Né? Aí vale a gente dizer assim, né? Eu costumo falar bastante que cada combustível, né, tem ali o seu benefício, né? Cada combustível tem um seu parâmetro que ajuda bastante ali em cada situação. A gasolina faz o motor aquecer mais rapidamente, o álcool ele tem uma vantagem ali, principalmente questão de octanagem, né? Maior resistência à detonação, e também questão de a gasolina, sim, realmente, pela questão de ter enxofre na sua composição, gera ali a carbonização. Já o álcool, né, o grande malefício dele é a questão de ser hidratado, apresentar ali uma quantidade de água ali na sua presença, na sua composição, que, digamos, uma quantidade, por mais que seja pequena, e essa água ali que vai, digamos, condensar nessa sua partida frio, para no escapamento, gera oxidação, ou até mesmo água que fica parada por muito tempo ali, acumulando álcool, ele é higroscópico, né? Ele acumula água na sua composição também, gera corrosão e tudo mais. Aí vale as coisas também, né? Cada um tem o seu benefício. Na gasolina, o malefício do enxofre é a carbonização, mas o benefício do enxofre é que ele lubrifica, ou seja, a gasolina tem maior poder de lubrificação de todos os componentes. Já o álcool ele já é mais agressivo, né? Ele não tem esse poder, é um, digamos, mais seco, né? A pessoa costuma brincar, né? Que aí gera esse problema. Eu falo assim que cada combustível vai ser melhor para uma situação. Eu particularmente prefiro uma gasolina dentro da cidade, assim, e um álcool mais para um ciclo rodoviário, né? Mas você alternar, aproveitar que o veículo ele é flex, use e alterne o combustível, tá? Isso sim vai ser o melhor aí para o seu carro. Não utilizar somente um combustível, né? A tecnologia flex foi criada exatamente para você utilizar o poder detergente do álcool ali em alguns cenários, utilizar o poder lubrificante da gasolina em outro momento, enfim, e aí você alternar a cada 3 tanques de um combustível, você coloca outro, tá? Então, use exatamente isso. Aí vai um pouquinho de cada ciclo que você utiliza aí realmente, né? Para poder ver qual que vai se adequar melhor para você. Então, não que ele simplesmente, né, tem essa questão que você falou de injeção direta, gera danos no carro com injeção direta. Né? O álcool, digamos, o fator dele ser mais seco, assim, né, mais agressivo, vai ser tanto por injeção direta como injeção indireta, né? E lembrando que a questão da carbonização ocorre em todos os motores, né? Seja com injeção direta ou indireta, até porque todos recebem ali, né, os produtos que vêm ali da evaporação do óleo lubrificante, os gases do blow-by, né, aqueles gases que passam ali pelos anéis do pistão, tudo isso volta pelo respiro do motor e vão lá para a admissão do motor do seu carro, né? Só que a gente tem um agravante ali na injeção direta,
que, como o bico é localizado diretamente na câmara de combustão, você não tem um combustível para limpar aquela válvula, né? Então gera, por isso que tem um maior acúmulo, mas não que o motor de injeção indireta não tenha carbonização, ele sofre também essa carbonização aí também. Vale a pena a gente explicar essas diferenças aí, né? E que às vezes a pessoa pensa, pô, só carbonização só acontece com motor de injeção direta. Não, indireto também, e tem que tomar cuidado, fazer a limpeza aí tudo certinho aí também. Tem mais Tem uma dúvidas? Daniele aqui, acho que dá para pegar um gancho aí nessa. Daniele Rodrigues. Vamos lá. A gasolina tem validade? Tem problema se encher o tanque e demorar a usar? Então, todo combustível tem uma validade, alguns mais, outros menos, né? Geralmente, o que é recomendado? O mundo ideal é o quê? É você sempre usar combustível novo no seu carro. Sempre combustível que está atualizado, que não está, com o tempo vai oxidando e tudo mais, né? Se for diesel, a gente tem biodiesel hoje, então ele começa a criar fungos, bactérias, né, e tudo mais. Então, a gente tem a questão se for álcool, como você falou, o álcool ele tem água na sua composição, a gasolina tem álcool que, por sua vez, tem água, né, na composição. Então, qual que é o combustível ideal se você for deixar o carro parado, se o carro for flex, por exemplo? Minha opinião, você colocar gasolina, né? A gasolina ela demora um pouco mais para deteriorar em relação ao álcool e tudo mais, tem o poder lubrificante que você mencionou, resseca menos, e não enche o tanque. Coloca pouco, coloca um quarto, talvez, aí, e tente oscilar, associando a pouco, entre meio tanque e um quarto, meio tanque e um quarto. Não precisa encher o tanque. Para quê, entendeu? Esse é o ponto. Vai deixar a gasolina ficar velha, acumular tempo lá, sendo que você não precisa ter esse problema, essa é a verdade. Se você vai realmente usar pouco, não enche o tanque, enche a metade, enche um quarto, entendeu? Acho que essa seria a melhor recomendação, né? Aí, show de bola. Tem várias perguntas chegando aqui. Deixa eu ver aqui, tem mais uma questão da nova gasolina. Tenho aqui Enzo de Mendes. Pelo aumento que vai ter a gasolina de preço, vai valer a pena referência ao consumo? Aí a gente tem que aguardar ainda se realmente vai ter um aumento expressivo. Alguns falam que vai ter aumento, outros falam que até mesmo que não vai ter. Né? A gente vai ter que esperar realmente esse combustível chegar nos postos e aí a gente poder comprovar até mesmo a questão do consumo, desempenho e tudo mais, né? Então a gente tem que realmente aguardar um pouquinho aí para a gente poder ver os resultados que vão dar aí nesses carros. Deixa eu só ver se eu entendi direito a pergunta. Ele está perguntando se vale mais a pena o álcool ou a gasolina, é isso? Essa pergunta de preço vale a pena referente ao consumo? Se vale a pena a gasolina atual versus a gasolina que agora está sendo padronizada? Digamos assim. Eu falaria que acho que vale, porque você está melhorando a qualidade, você está padronizando, né? Uhum. Eu tinha entendido que em relação ao álcool, o que vale mais a pena? O álcool, aí depende também, né? Depende do preço, depende do seu carro, porque a gente vai no posto, tem aquelas placas, né? Se o consumo for 70% acima, vale mais um, vale mais o outro. A grosso modo é isso, mas cada carro se comporta diferente. Eu acho que vale a pena você andar 2, 3 tanques com álcool, 2, 3 tanques com gasolina, tirar a média e ver no lápis o que vale mais a pena frente ao preço, né? Aí você, para o seu carro, vai ver qual que é a melhor, o melhor balanço aí, né? Rapidamente aqui tem uma pergunta, em uma descida, errado jogar no neutro, né? Aí que é o negócio, né? A questão de economia de combustível, né? O Catani estava explicando exatamente sobre o cutoff, né? Ou seja, aquilo que realmente você tem ali, que quando o motor está engrenado, você corta a injeção de combustível. Então, quando você deixa na banguela, você não aproveita ali realmente a inércia gerada pelo motor, ou seja, a inércia gerada pelo próprio veículo, ou seja, as rodas que estão conectadas ali na caixa de câmbio, a caixa de câmbio que está conectada a esse motor, todo esse movimento faz com que esse motor possa girar sem a necessidade de injetar combustível. Quando você está na banguela, para que esse motor continue funcionando, continue girando, né? Aí você precisa ficar mandando combustível ali dentro. Então, na descida, a primeira coisa que não é seguro, né? Você não acaba perdendo o controle do carro e também porque você vai gerar consumo de combustível. Já engatado, por exemplo, uma quinta marcha ali, joga ali uma rotação
1.500, 2.000 RPM mais ou menos ali, você tá com carro seguro e ainda não consumindo combustível. Aí é um negócio É aí o, legal também. só um detalhe que eu queria adicionar é o cut-off, a estratégia de cut-off, ela tem que o corte de combustível em carros que têm injeção eletrônica. Se Uhum. você está se referindo em relação a consumo e seu carro tem carburador, em relação a consumo, se você for em neutro, né? Se você tiver em ponto morto, a gente fala na gíria descer na banguela, né? Você vai consumir menos o combustível do que se você descer engrenado com carburador. É, carburador. Porém, pode ter alguns efeitos colaterais. Primeiro que não é seguro, como você falou. Outra coisa, você pode ter, por exemplo, você vai sobrecarregar mais os freios. Se tiver numa serra, você pode ter um fading de freio, por exemplo, que é a perda momentânea de eficiência. Então, assim, o correto é você usar o freio motor aliado ao freio do carro, né? Isso é assim, é o mais seguro, falar assim. Se você for puramente pelo custo num carro carburado, você vai chegar à conclusão que descer na banguela vale a pena. Mas, honestamente, eu não recomendo você fazer isso. Eu recomendo você sempre estar engrenado, né? Uhum. Acho que complementa um pouquinho essa pergunta aí. Show de bola. Bem, tem muitas perguntas chegando, a gente vai tentar respondendo aí até mesmo ao longo aí dessas perguntas, né? Deixa até só a gente tocar num assunto rapidinho que acho que tenha muito a ver exatamente com o que a gente está falando sobre consumo de combustível e qual que é o melhor ou até mesmo para cada situação, né? Então, carro flex novo, qual que é o combustível que eu devo usar? Qual seria o melhor ali que eu posso utilizar no meu carro? Tirei um carro 0 km, tem a questão de retífica, né? Qual que é o melhor combustível? Álcool ou gasolina? Aí a gente tem que explicar a primeira coisa, né? Um carro 0 km, né? O carro que saiu até mesmo da questão da retífica, ele tem ali, aqui está exatamente naquele período que a gente chama período de amaciamento do motor. Kleber, o que é amaciamento do motor? Exatamente um período ali, digamos que você tem que fazer o assentamento de todos os componentes móveis ali do motor, né? Você tem ali, digamos, todos os conjuntos e todos os mecanismos mais apertadinhos, para a gente tentar ser mais simples possível. Eles têm as folgas menores possíveis. E isso acontece principalmente com o motor, né? A gente tem um pistão, tem os anéis. Aqui eu não tô com a. Deixa eu pegar aqui até mesmo o pistão para me explicar para vocês aqui. Aqui, ó. Tem aqui. Então vamos lá, a gente tem um pistão aqui. As folgas que nós temos aqui desse pistão com esses anéis aqui dentro da camisa do cilindro lá são muito menores. Então, isso gera exatamente com que as pressões internas lá dentro desse motor vão ser maiores nesse período de amaciamento do motor. E isso, consequentemente, faz com que esse motor ele tenha uma exigência aí em torno de 6 a 8 pontos a mais ali de octanagem, tá? E isso faz exatamente com que o motor necessite ali de um combustível também de maior octanagem, nesse período de amaciamento do motor. Então, motores ali que estão nesse período de amaciamento, um recomendado você utilizar, então, combustível de alta octanagem. Pensando nisso, em questão de octanagem, a gente vê que o álcool, né, ele tem uma maior resistência à detonação, maior poder, digamos, de octanagem. Então, por isso, o álcool seria mais benéfico nesse sentido. Se for a questão da gasolina, uma gasolina premium, aí sim teria ali esse poder realmente de garantir uma maior octanagem aí para proteger esse motor e garantir ali melhor eficiência, tá? Vale a pena a gente falar que é a questão desse período de amaciamento. Tem motores aí que é 2.500 quilômetros, outros 5.000, né? Já foi o tempo que tinha aqueles que rodar 10.000 quilômetros para fazer um amaciamento do motor. Hoje já é menor esse período. Então, um combustível de maior octanagem vai garantir aí o melhor benefício para os motores 0 km, motores que acabaram de sair da retífica, que estão exatamente nesse período aí de amaciamento, tá? Então, um álcool, né? Ou então, por exemplo, uma gasolina de alta octanagem, gasolina pódio, uma gasolina premium, por exemplo, vai ser mais benéfico aí também. Beleza, pessoal? Para a gente responder essas dúvidas que chegaram bastante aí nos nossos comentários. Deixa eu ver, tá chegando muita dúvida aqui nos nossos comentários aqui. Catane, quer pegar mais dúvidas para responder aqui também? Bora, vamos lá. Tem bastante dúvida aí, pessoal. Vamos pegar mais dúvidas que a gente está achando aqui. Tem um gordo.
Quando a golfeira está fazendo 9 por litro, o que fazer? Genial. Excelente. Cara, eu acho que eu fiquei pelo menos uns 20 minutos aqui falando de técnica para melhorar o consumo, mas eu gostei dessa pergunta, cara. Vale a pena a gente seguir todas as dúvidas aí, digamos, as dicas que a gente deu aí anteriormente vai ajudar bastante a questão de melhorar o consumo. E claro, combustível aí de boa qualidade também, tá? Combustível ali que vai ajudar realmente com essa nova gasolina que vai ter uma densidade maior, vai ajudar vocês aí também, né? Tem uma dúvida aqui do RD Feijó, etanol aditivado compensa, né? São pouquíssimos, acho que, os lugares que oferecem ali o etanol aditivado. Seguindo ali alguns boletins técnicos que você pega, pelo menos de etanol aditivado, o que é colocado nesses boletins técnicos é que eles apresentam detergentes e dispersantes, ou até mesmo redutores de atrito. Então, pensando exatamente nesses benefícios desses aditivos colocados aí nesse combustível, né? Realmente compensa. Vale a pena falar, acho que a gente estava até conversando sobre esse assunto mesmo, né, Catani, sobre essa questão dos combustíveis aditivados, que muitas vezes você passou a vida inteira sem utilizar o combustível aditivado, usou só o comum, né? E aí vai acumulando ali, né, digamos, depósitos. Carbonizando, né? Vai carbonizando as peças. E tudo mais. E aí, nesse momento, por exemplo, né, o aditivo, às vezes, de uma certa bandeira, ele acaba sendo tão elevado, tão forte, que no momento em que você alterna de combustível e coloca ali esse combustível aditivado, pode gerar ali o famoso que a gente chama de desplacamento, né, onde as sujeiras que estavam incrustadas em todo o motor, todas as linhas de combustível, ele acaba fazendo o papel realmente, né, que é do aditivo, do combustível, de limpar. Só que daí ele começa a levar todos esses aditivos lá para a flauta, os bicos injetores. E aí que começam os problemas, começa a entupir, começa a dar falha. Mas não que o combustível é ruim, ele fez o papel dele, mas é porque ficou muito tempo ali ainda acumulada a sujeira, né? E aí que toda essa sujeira acaba levando lá, entupindo e gerando problemas. Então, por isso, é bom você começar desde já, né? Usar um combustível aditivado, manter o sistema limpo para que no momento que você utilizar isso daí, realmente não te dor de cabeça. Mas é importante até mesmo você fazendo alternância, né, ou até mesmo fazendo gradual, né, para que a gente possa realmente não, ter os benefícios. Matou a pau. Se você comprar o carro zero, já começa, né, a usar com aditivo, não precisa usar sempre, mas vai usando, não deixa acumular, não deixa encrustar, não deixa carbonizar, né, altera com álcool, põe um pouco de aditivada, volta para comum, um pouco de aditivada, vai alternando. Mas a analogia é o que a gente estava falando na semana passada, inclusive, do líquido de arrefecimento, que o pessoal usa às vezes sem o líquido de só coloca água, né? E aí depois, um belo dia que o líquido já está até uma coloração laranja, de ferrugem dos componentes internos e tudo mais, aí coloca-se o fluido, né, que soma com a água para fazer a solução de arrefecimento. E aí ele vai fazer o papel dele. Qual que é o papel dele? É proteger e combater a ferrugem, a oxidação. E nessa, pô, mas eu coloquei e meu carro quebrou. Não, ele fez o papel dele, a mesma coisa do aditivo. É um detergente, ele vai fazer o papel dele, ele vai limpar. Agora, essa sujeira, essa incrustação vai para onde, né? Vai começar, vai pegar em filtro de combustível, vai pegar em bico, vai pegar uma série de coisas. Então, já começa certo. Agora, se for fazer com o tempo, tem um carro que já andou um certo tempo e tudo mais, vá gradativo, né? Vai começar a filtrar, vai trocando os filtros de combustível, tenta eventualmente fazer uma limpeza no sistema, e aí sim pode ir direto com gasolina aditivada ou álcool aditivado, quer que seja. Excelente. Legal. Tem muitas perguntas, a gente vamos tentar responder aqui, pessoal, porque acho que realmente o pessoal está deixando muitas dúvidas aí, tá? Quer pegar mais dúvida aí, ô Catani? Você vai encontrando que eu estou procurando mais dúvidas aqui também para a gente Josemar responder. Rodrigues, acabei de comprar um carro SUV a diesel. Devo usar aditivo a cada tanque? Cara, honestamente, eu recomendaria você a seguir a recomendação do manual do proprietário.
No manual tem a seção de combustíveis e eles falam usar esse, usar aquele, ou pode usar isso ou não pode usar isso. Eu recomendo você seguir o manual. O manual eles falam isso. Cada carro varia. Cada carro tem uma recomendação de acordo com as especificações da montadora, tá? Até a periodicidade ali de manutenção também, né? Vale a pena a gente danos, enfim, tudo mais, é tudo devido à presença de água no diesel e proliferação de bactérias. E aí sim a gente tem que tomar cuidado, principalmente a questão de ficar com esse veículo diesel com o tanque cheio, né? A gente estava falando exatamente sobre essa questão, né? De andar com. Se você não roda muito com o veículo, deixa ali nessa faixa de 1/4, né, abaixo, enfim, mas não ficar muito tempo o carro com o tanque cheio, porque o diesel, ele acumula água, a água ali, que é um grande formador de bactérias, e o biodiesel que tem presente aí nesse diesel também é o alimento preferido ali das bactérias, principalmente o diesel S10, que tem menos enxofre, que o enxofre combate, né, as bactérias, e o enxofre ali, que tem menor quantidade aí realmente nesse S10, vai ter menor poder de combater essas bactérias e maior presença ainda de biodiesel nesse S10 vai ajudar ainda mais nessa formação de proliferação de bactérias. Então, atenção exatamente nisso. Existem produtos aí que para tratamento, realmente, né, até mesmo de reservatórios de tanques, né, para armazenar diesel, aí tem uma periodicidade ali que realmente para você aumentar a durabilidade desse combustível, né? Então tem realmente alguns recursos, principalmente para quem tem frota, caminhão, enfim, essas coisas que tem estocado. O combustível, né? Recentemente eu tive uma mineradora e o problema lá era justamente esse. Eles tinham um problema de GGR, de DPF e o próprio problema de bomba e tudo mais. E quando a gente foi, né, começou a rastrear toda a cadeia, ver o que aconteceu, o combustível era super de confiança, era uma marca super tradicional. Só que o que eles faziam? Eles compravam o combustível, abasteciam um tanque que eles tinham lá e o combustível ficava quase 4, 5 meses lá parado. E aí, conclusão, o combustível era bom e começava a se deteriorar, eles usavam combustível, entre aspas, oxidado, vencido, qualquer alteração, as características já estão começando a se alterar, né? E o ponto importante que você falou desse comentário para o Camilo de fato, os carros atuais, a recomendação é combustível S10, não é mais o S500, né? Então, ou seja, o S10 é o que? A porcentagem de enxofre no combustível. O S500 tem mais enxofre que o S10, né? O S10 tem 10 partes por milhão, o S500 tem 500 partes por milhão, quer dizer, tem mais combustível. Então, se você puder realmente abastecer com mais frequência, colocar combustíveis novos, vai que a probabilidade de dar problema é menor, né? Menor. Muito melhor aí. Legal. Cara, eu queria falar um pouquinho em relação mudando um pouco, né, de assunto, em relação à carga. Eu recebi muita pergunta em relação ao pessoal, principalmente o pessoal que faz expedição, faz viagens e tudo mais, a carga no teto do carro, né? O pessoal às vezes põe rack no teto, põe aqueles bagageiros grandões com uma série de pontos para você ancorar a carga e tudo mais. Algumas recomendações e o que saber antes de colocar. E eu prometi que falaria aqui de algumas dicas, eu vou falar aqui. Então, eu acho que o primeiro ponto, gente, nesse item todo bagageiro, ou todo carro, ele tem o seu limite, ele tem a sua capacidade máxima de carga que você pode transportar. Para você ter uma ideia, as montadoras, elas calculam qual é a capacidade máxima de carga que você pode carregar com um dispositivo que chama outrigger. O que é o outrigger? Você, quando está na fase protótipo ainda dos carros, você tira o para-choque da frente e de trás e você coloca braços soldados, que é justamente, a gente faz manobras de handling, limit handling, que é o que? Você leva o carro em manobras limites para ver se o carro pode ter um evento de rollover. O que é o evento de rollover? É o capotamento. Só que como você tem braços amarrados no carro na frente e atrás, você não capota. Você tira a roda do chão e volta, entendeu? Aí que é determinado qual é o limite de carga que você pode pôr no teto, né? Então, muitas vezes fala, pô, mas o meu carro aqui falou que carrega 40, eu vou levar 200 quilos.
tudo bem, o carro vai andar. Só que saiba que você está alterando o centro de gravidade do seu carro, né? O posicionamento dele. Você vai ter um ROM maior de carroceria. Então, quando você estiver conduzindo esse carro, você tem que ter uma atenção muito maior em relação a isso. Isso me lembrou, essa semana está rolando no WhatsApp, nas principais mídias, uma caminhonete carregando um barco que é enorme. Você viu? E aí mostra a foto, o cara andando para cá, para lá, de repente mostra a caminhonete de lado e aquele barcão caído. Com certeza ele não seguiu a recomendação do manual do proprietário, ele excedeu a carga, né? Então você fica muito mais suscetível. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os carros mais atuais, né? Agora em 2022 vai vir o PL7, né? A nova norma, com a obrigatoriedade do SC ou SP, que é o controle de estabilidade. Carros assim, que não são os carros de entrada, já tem, né, SC, controle de estabilidade, SP, de série. Você colocando mais peso em cima, você vai perceber que o controle de estabilidade ele vai ser mais intrusivo. Você vai estar dirigindo, vai fazer uma coisa, de repente trava uma roda, entendeu? Ele dá uma puxada para cá, uma puxada para lá. O que é isso? Ele está fazendo as devidas correções, né, para você não sair da sua trajetória. Ele pode frear uma roda, tirar o torque de uma roda e tudo mais. Então ele vai ficar mais intrusivo. À medida que você muda o roll de carroceria, porque como é que ele é feito, né? A tunagem dele, o setup dele. É uma série de sensores que você tem. Um deles é roll de carroceria, você tem sensores de posicionamento de volante, de input que você deu no pedal de acelerador, qual é a marcha que você está, qual é a velocidade. Quando você carrega o carro e começa a alternar, né, o centro de gravidade está sempre relacionado a esses sensores. Você, de certa forma, passa para ele a mensagem: opa, eu vou ter que agir logo porque esse carro vai capotar. Então ele começa a entrar. Então você começa a andar e o carro começa, né, a entrar nos sensores e tudo mais. É justamente porque você excedeu a carga no teto, tá? Esse é um ponto assim técnico que você tem que tomar cuidado, pessoal. Por fim, ponto também que a gente estava falando recentemente, consumo de combustível, né? Você está aumentando o peso do carro e geralmente você colocando em cima, você está piorando a aerodinâmica do carro. Então, maior peso que você está carregando, está consumindo mais, pior aerodinâmica, maior arrasto, você precisa de mais energia para conduzir o carro, né, também. E presença de ruídos, né, você vai começar a aparecer alguns ruídos diferentes, pode aparecer um whistle, né, que é aquele assobio, pode aparecer um rush noise, que é aquele barulho meio embaralhado. Você fala: pô, mas de onde está vindo esse carro, esse barulho? Quer dizer, pode ser da corda que se amarrou em cima, quer dizer, uma pequena frestinha que fica em cima já começa a acontecer. É o mesmo princípio do apito, né? Esses apitos de festa. É um buraquinho pequenininho, que assopra, faz um barulho enorme. Isso pode acontecer no carro também, né? Aí a gente começa a falar que é a parte das avaliações de wind noise, essa parte de ruídos de vento, né? Pode ter ventos laterais, por exemplo, que também impactam na estabilidade do carro. Então, assim, não é à toa que está lá 20 quilos, 10 quilos ou 40 quilos. Tem um fundamento por trás. E se no fim, mesmo assim, você souber de tudo e realmente vou exceder, vai devagar. Vai devagar, que a probabilidade de dar algum problema é bem menor. Entendeu? Vai devagar, não exceda a velocidade. Tanto que você vê que veículos pesados vão sempre devagar na faixa da direita. Tem por trás disso, porque os freios não estão dimensionados, nesse caso que você cedeu a carga, para o carro com maior capacidade, quer dizer, tem uma série de coisas que vão impactando. Então, a dica é: siga o manual. Acho que a gente já falou, siga o manual em todas as lives. É verdade. É importante orientar isso, né? Porque não é à toa, não tá lá, assim, não foi do nada, falar: putz, acho melhor colocar aqui e consiga isso aí, né? Houve todo, digamos, um estudo por trás de tudo isso aí. Então, até mesmo vale a pena orientar, porque tem carros que estão ali escritos na mesa que não podem levar reboque nenhum, até mesmo, nenhum reboque, nada, nem que seja no porta-malas, aqueles rack de bicicleta. Então, tem várias orientações aí que você deve seguir à risca para não ter nenhum tipo de problema. Pode gerar, sei lá, a restrição de algum tipo de carga que possa ser colocada, agir como se fosse um paraquedas
e aí influenciar em diversos parâmetros. Então, realmente, esses cuidados que a gente tem que ter aí com o nosso carro aí também. Mais uma coisa aí, Catani? Cara, acho que é isso. Acho que cobriu bem aí esse item. Deu para colocar mais. A gente passou até hoje, a gente estendeu bastante, com 1h05 já de live. É verdade, o assunto tá bom, né, cara? Muitas dúvidas aí também. Quer finalizar com o último item aqui, Catânia? Vamos lá, bora. Tem aqui, a gente prometeu que a gente ia falar disso na live, é melhor a gente falar. Quer dizer, tem dois assuntos aqui que a gente colocou para a gente discutir, né? Vale a pena a gente falar, né? Tem os cuidados com a pintura e também os cuidados básicos com o motor turbo. São dois assuntos que a gente deixou para a gente falar também, né? Então vamos aproveitar e falar um pouquinho. Questão do motorização turbo, né? Quais os cuidados que nós devemos ter? A gente sabe que é uma tendência gigantesca, todos os motores daqui para frente vão tudo ter realmente os turbos aplicados aos motores, porque gera uma melhor eficiência, melhor consumo e diversas coisas. Né? Faz o downsize de motor e coloca um turbo. Uhum. Reduz o tamanho dele, mas aumenta a potência, melhora a eficiência dele ali. E aí que tem que ter alguns cuidados, né? A primeira coisa que vale a pena a gente falar muito, a gente estava falando sobre óleo lubrificante, de novo, né? Esses motores turbo tem que ter um cuidado gigantesco ali com o óleo lubrificante. Utilizar sempre ali o especificado, né? Olhar muito bem a questão ali do nível de desempenho desse óleo lubrificante, né? Tem os óleos lubrificantes que foram desenvolvidos, né, há pouco tempo, com classificação API-SN Plus, API-SN, né, que tem ali exatamente, né, um poder a garantir maior proteção contra a extrema pressão, temperatura, rotação. A gente vê que o turbo ali trabalha em rotação 200, 250, 300 mil RPM, ou seja, o eixo ali da turbina ali está girando freneticamente, precisa de um óleo lubrificante que cria ali uma camada ali que realmente vai garantir essa proteção, vai evitar o contato direto entre um componente metálico e outro, e não vai gerar desgaste, né? O que a gente pode falar também é questão de alguns cuidados. Muitos fabricantes colocam ali várias orientações em questão ali da primeira parte do dia, até mesmo desligar. Claro que está acontecendo uma evolução nas turbinas, né, que até mesmo sistemas de lubrificação para melhorar esse tipo de sistema. Então, grande parte dos fabricantes colocam até mesmo no quebra-sol, para que fique bem visível, né? Aguardar 30 segundos em marcha lenta ali nessa primeira parte do dia, porque é o tempo que demora para o óleo chegar até o mancal da turbina ali, lubrificar e garantir com que ela possa rotacionar sem altas rotações e assim gerar algum dano, algum risco ali nesse mancal. A mesma orientação na hora de você desligar, né? Você chegou, estava correndo, o carro acabou de chegar ali de uma viagem, 120 km por hora, entrou rapidão, colocou na garagem ali, estava fervendo aquele óleo lubrificante, e aí a turbina ainda estava girando em alta rotação, você vira a chave. A turbina vai perder a lubrificação ali, aquele óleo que tem a responsabilidade de lubrificar, retirar calor ali do mancal da turbina e até mesmo manter aquele fio de óleo lubrificante pedindo contato, ele deixa de acontecer. E aí começa aquele óleo cozinha, né? Aquele óleo quente. Ela continua rodando, mas sem óleo agora, né? Até ela parar muito rápido, né? E aí que dão as dores de cabeça, né? Então, atenção exatamente a esses cuidados, né? Primeira partida do dia, calma, tá? Tá partida no carro, né? Puxa o cinto aqui, amarra certinho, revisa o retrovisor, aguarde os 30 segundinhos, abre o portão da garagem, né? Pelo menos esse tempinho ali para que você possa fazer com que o óleo possa chegar até essa turbina. E também chegou em casa, não custa nada. E deixa o carro ali aguardando segundinhos para poder abaixar. Olha ali no manual do fabricante, cada um coloca uma especificação, uns 30, uns 45, uns 60, uns 90. Então, é bom olhar exatamente nesse manual do fabricante para ter essa orientação certa. Aguardar esses segundinhos não vai atrasar sua vida em nada. Pode ficar tranquilo, tenho certeza que só vai ganhar, vai ajudar a cuidar bem aí do seu carro. Então, óleo lubrificante é extremamente importante, esses cuidados a partida a frio e também aí na hora de desligar o carro aí também, tá? Galera, beleza? Com essas orientações aí, tentar ser mais rápido aí também. Show de bola, mandou bem. Cara,
Eu tô vendo que tá cheio de perguntas no chat aqui, mas eu tô vendo que a gente já também estourou muito tempo. Mas eu não queria deixar de falar um pouquinho de cuidados em lavagem e tudo mais, porque a gente prometeu para o pessoal que ia falar. Então, eu vou tentar ser um pouco sucinto aqui, né? E de novo, ao longo da semana, a gente vai trocando mensagens via Instagram, via chats e tudo mais, e tanto eu quanto o Kleber, e a gente pode, se for o caso, retomar o assunto na semana que vem também, mas eu não queria deixar sem resposta de terminar a live e falar, poxa, mas você não falou isso. Então, lavagem, pessoal, eu vou tentar ser resumir bem aqui, né? Quais são as boas práticas aí? Eu adoro lavar meu carro, é uma terapia para mim, mas não é todo mundo que gosta. Você também gosta, né? Cara, eu gosto, né? E o que eu costumo fazer para lavar? Primeiro, tem que tomar cuidado, qual é o local que você vai lavar o carro, né? Dê preferência para lavar seu carro num local que tenha sombra. Por que na sombra, né? Porque o carro na sombra, a lataria dele ela já vai estar mais fria, ela vai estar a temperatura ambiente. É diferente de um carro que está no sol poxa, é aço ali, né? Ferro, aquilo lá igual uma chapa de fogão, aquilo lá vai esquentando, chega a temperaturas absurdas. Então, o que você vai lavar? A primeira coisa esteja o carro na sombra com uma temperatura ambiente, não deixe o carro no sol e lave no sol. Por quê? Você vai lavar com água e provavelmente com sabão. Vai secar e vai começar a manchar o carro. Né? A velocidade de evaporação da água vai ser muito rápida numa chapa quente. Então, lave na sombra e você vai ver que você vai ter mais tempo entre lavar, jogar a água, passar o sabão e depois jogar de novo a água. Você vai poder ter um intervalo, vai fazer com mais calma, né? Se aproveita e você está examinando o teu carro, vendo se está tudo certo, se tem alguma coisa que está errada. Você tem mais tempo com o teu carro para você fazer esse cheque ou essa ponderação, né? E um ponto também que é um erro muito comum é o pessoal usar sabão em pó, de máquina de lavar, ou detergente, né? Vai lá na pia e fala, mas esse aqui é neutro. Pega o detergente da pia lá e balde e tchau. Gente, primeiro que você não sabe quais são os componentes químicos que tem desse detergente, né? Ele pode reagir com a própria pintura do carro, né? Às vezes ele reage com palheta de para-brisa, com borracha, com vedação, com apliquês que você tem no carro. Então, assim, usa o sabão específico do carro, de automotivo, para você lavar. Não é caro, é barato. Tem valores um pouco mais acessíveis e valores maiores. Mas a maioria faz o seu papel. E não tem, eu prefiro lavar só com água do que colocar sabão da pia, ou eu prefiro vai com água só, passa a mão, passa a bucha, tal, e cuidado se o carro não estiver muito sujo, porque você também pode riscar o carro quando você está lavando. Esse é um ponto que você tem que tomar cuidado. Então, qual que é a dica para você lavar o carro? Essa dica eu ganhei de um dono de lava rápido, né? Ele me mostrou. Ele estava lavando um carro preto. E preto é uma das piores cores que tem para manchar e tudo mais, né? Porque aparece muito fácil, né? Quando você for lavar o carro, comece de cima para baixo. Por quê? Geralmente você anda, a roda começa a jogar, né, os intempéries, lama, sujeira e tudo mais, poeira, e vai grudando na lataria do carro. A parte de cima recebe menos do que a parte de baixo. Ou seja, o tamanho das partículas que estão grudadas no carro e tudo mais, pedrinhas, areia, ciscos e tudo mais, embaixo é maior. Se você começar de baixo para cima, o que você vai fazer? Você vai contaminar a tua bucha e vai trazer para cima todas essas pedrinhas. E aí você vai começar a fazer, né, movimentos circulares, passar pano, bucha, tudo mais, você vai riscar teu carro. Você não vai lavar, se quiser, você vai lavar e vai riscar. Né? Ele vai ficar aquele opaco, aquela coloração feia, né, aquela aparência feia com o tempo. Você vê contra o sol, você vê que está tudo riscado. Então primeiro com água e tire o grosso do carro. Depois você começa de cima para baixo, dê preferência primeiro para teto, capô, tampa de porta-mala no carro sedã, e aí depois você vai para a parte de baixo. Geralmente, se riscar a parte de baixo, aquele borrachão do meio da porta para baixo,
até para a própria angulação que ele tem, é mais difícil de você ver o risco do que num capô ou num teto, né? Porque ele está à mostra, é uma superfície plana e você está sempre na altura do teu olho. Então começa de cima para baixo e segmentado. Primeiro o teto, faça uma lateral primeiro, depois faça outra lateral. Tipo, não passa. Não tenta fazer tudo de uma vez só. Faz tudo de uma vez que com certeza vai ficar, vai manchar, vai. Então faça segmentado. Né? Eu acho que esse é uma dica bacana. E no final seque, né? Seca também, não deixa ele secar no tempo, porque também vai manchar, né? E aí, depois que você acabou de lavar, você fala, pô, mas eu quero polir meu carro, né? E aí tem dois tipos de polimento, né? Tem, na verdade, primeiro, vamos falar de polimento, mas você está encerando o teu carro, são aquelas ceras que tem em mercado, Grand Prix, Monza, Detena 3M, tem uma série de ceras, que são ceras boas, você insere e faz seu papel, ela protege o carro por um tempo, né? E tem a massa de polir, né? A massa para polir essa tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê, né? Toda vez que você vai polir teu carro com massa e tudo mais, a pintura ela sai de fábrica com algumas camadas, né? De pintura, uma sobre a outra, e verniz, camadas de verniz também. Toda vez que você vai polir o teu carro com massa e tudo mais, você está, entre aspas, é abrasivo, você está consumindo essa camada de verniz, que é a camada de proteção da pintura. Então, o cara que lava toda vez e coloca o carro para polir toda vez, todo final de semana, tudo, ele acha que está fazendo um bem, mas ele não está fazendo um bem para o carro. Né? As ceras e as massas, em geral, elas duram por bastante tempo, né? Uma frequência aí de 3 meses a 1 ano, né? Depende de como você passou, da qualidade do material e tudo mais. Então tem os opostos. O cara que nunca lava o carro, né? Também vai agredir, a sujeira vai começar a agredir o carro, vai manchar a pintura, o verniz não é suficiente para muito tempo ficar sem lavar, ele vai começar a reagir. E o cara que também peca pelo excesso e usa polimento várias vezes, também está tirando a proteção. Tem que achar esse balanço aí, esse meio termo aí que é o ideal. Nem tudo em excesso é bom, né? Vale a pena a gente falar. Às vezes você quer ter aquele cuidado, risquinho, vou mandar polir, né? Beleza, você vai fazer mais um risquinho, vou mandar polir. E aí você acaba ficando sem o verniz e no final, quando fica só com a tinta lá, e aí perde o brilho, né? A função do verniz é dar brilho para o carro, é dar brilho ali, fazer aquele espelho bonito, né? O reflexo da luz sobre o verniz que dá aquele tchan. Então, muita atenção exatamente isso, né? Digamos que a cera é a camada protetora sobre o verniz, é o que vai garantir com que possa ter fezes que pássaro, o chuva ácida, qualquer outra coisa, vai bater na cera e proteger. Se não tiver cera, você não tem proteção. E se você polir demais, você tira ali o verniz. Então, muita atenção exatamente a isso. Manter o veículo enceradinho ali, várias vezes. Faz um polimento, por exemplo, uma vez ao ano, ali, por exemplo, dependendo do estado que tiver, mas manter o carro sempre enceradinho ali para poder proteger e manter esse polimento ali durando por muito e muito tempo para não ter dor de cabeça aí também, né? E garantir o carro belezinha. Eu também tem algumas perguntas aí que a gente estourou também, não sei se dá tempo mais uma ou duas aqui. Quer responder uma? Pode responder aí. Vamos lá, então, vamos tentar matar aqui. Vendo que o Wagner Soares fez uma série de perguntas aqui, então eu vou tentar pelo menos uma aqui. Qual o risco de lavar o motor com o shampoo da Castrol? Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com lavar o motor. A gente sabe que o motor ele tem uma série de componentes elétricos hoje em dia. Você tem, por exemplo, a PCM, que é o módulo do motor, né, a cabeça do motor, o cérebro do motor. É como se fosse uma CPU de computador. Aquilo lá. Ela é vedada, ela tem suas travas e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que é um componente elétrico, né? A gente tem outros componentes também que são elétricos. Você tem caixa de fusível, caixa de relé, você tem... Então, cuidado quando for lavar o motor. Pode lavar o motor, não é que não pode, mas tem que tomar uns cuidados. Dentre eles, usar o shampoo da Castrol. Especificamente o shampoo da Castrol eu não conheço, mas a Castrol é uma marca conhecida, ela não é uma marca ruim, né? Então, não acho que deve ser ruim. Não conheço especificamente, nunca usei o shampoo da Castrol, mas me parece ser bom, é uma marca confiável. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, independente do shampoo que você vai usar, se você for lavar o motor,
primeiro, não lave com todo dia o motor. Não é todo dia que se lava um motor de um carro. E se realmente precisar, essas partes elétricas que eu falei, tenta fechar, isolar com um saquinho plástico, né? A gente conversou de, às vezes, colocar luva cirúrgica, ou para realmente tentar isolar, proteger da água. E não jogue o jato direto no motor, né? Por exemplo, a gente pega aqueles VAP puta, aquilo lá sai com uma pressão que arranca tudo. Então, assim, abre o leque, vá de longe, entendeu? Privilegie mais passar um pano úmido e tudo mais do que realmente colocar o carro embaixo da água lá. Não faça isso com o carro quente. Tem esses cuidados, mas a grosso modo, se você usar o shampoo ou não usar o shampoo, deve ter o seu benefício com o shampoo. Só cuidado onde você vai colocar o shampoo, né? Porque o shampoo está com água junto. E aí pode dar um pau em componente elétrico e tudo mais. Acho que essa é. E não fica barato uma central aí, né? Você tem que trocar aí. Com certeza. Legal. Beleza. Deu para perguntas aqui, mas a gente vai, galera, ó, a gente vai tentar fazer um apanhado de todas essas dúvidas aí, realmente que vocês estão deixando aí. É difícil a gente tentar responder tudo, porque a gente prometeu, né, realmente responder todas as dúvidas. Quer dizer, falar sobre todos os assuntos que nós já estávamos programados para a gente falar aqui, mas a gente chega a bastante dúvida que a gente pode usar até mesmo exatamente como essas dúvidas para a nossa próxima live, para a gente poder fazer o novo tema e aí assim a gente abordar e tirar novamente as dúvidas de vocês, tá? Então a gente pede desculpa, eu não consegui responder todas as dúvidas hoje, mas a gente vai fazer o seguinte, né? A gente sempre conversa com o Catani aqui semana inteira, né? Para a gente pegar os temas e aí a gente pega isso para a gente usar, para a gente tirar as dúvidas aí para vocês em uma nova live, beleza? Aproveita para mandar para a gente as perguntas, ajuda a gente, né? É colaborativa essa live, não é duas pessoas falando, uma pessoa fala, outra escuta, não. A gente está junto, está todo mundo junto aqui, vamos aprender junto, né? Todo mundo. Então, usa o nosso Instagram, né? @QuadMudPerformance. Deixa eu colocar aqui. Do Carap, né? Usa o YouTube do Carap, o YouTube do QuadMudPerformance. Vamos conversar ao longo da semana, ver o que o pessoal tem realmente mais interesse dos temas e tudo mais, e vamos aprender junto, né? Acho que esse é o intuito, somar aí, né? Isso aí. Acessa lá o Instagram, manda as dúvidas para a gente lá, que a gente vai conseguir ajudar, até mesmo para poder fazer os outros temas das lives aí, e ajudar cada vez mais, compartilhar conhecimento com vocês, né? Tirar dúvidas, e todo mundo aí ter um carro aí durando a vida inteira, tranquilinho, né? Sem dor de cabeça, brilhando, né? Brilhandinho e funcionando. Legal, pessoal. Agradecer todo mundo aí que conectou. Semana que vem a gente tá de novo aí, né? E vamos falar alguma coisa interessante. Vamos ver essa semana os temas que mais pedem e a gente volta. E vamos estudar também, se a gente não souber, a gente não sabe tudo. Eu costumo falar isso, eu não sei tudo, você também não. Muitas vezes a gente vai para a live e a gente tem que estudar antes também, né? O importante é passar uma informação de qualidade, a gente aprender junto, e se não sabe, não sei. Vou anotar aqui e depois a gente conversa, né? O importante é a gente tentar trazer a solução para vocês aí. É isso aí. Legal, pessoal. Uma boa noite para todo mundo aí, e segurança sempre aí, todo mundo aí nas estradas, nas ruas. Um abração, Clebão. Um abraço. Abração, Gatani. Abração, galera aí. Muito obrigado para todo mundo aí. Grande abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.